Priscila Frank Ferreira, tô aqui e hoje eu quero falar de um tema muito interessante, que é o poder da ressignificação dos fatos. O que será que é ressignificação? As pessoas têm falado tanto de ressignificar. O que será que significa isso? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Ressignificar quer dizer dar um novo significado a um fato relevante da sua vida que em algum momento da sua vida passou a gerar um impacto negativo na sua vida pessoal ou profissional. E para falar desse assunto hoje, eu quero trazer para vocês aqui um fato real da minha vida. Você que já me segue sabe que eu sou muito vulnerável e me exponho muito, compartilho muito a minha verdade. E para você conseguir ressignificar verdadeiramente um fato e dar um start para um novo nível da sua vida, você precisa se conectar com a sua verdade. É esse o meu convite para a gente falar hoje. Então fica aqui que eu vou falar tudinho sobre como ressignificar fatos, ok? Para a gente falar sobre ressignificação de fatos, como eu disse, eu vou compartilhar com você um episódio que aconteceu na minha vida. Eu era uma criança de cerca de 5 ou 6 anos de idade e eu ia para uma excursão da escolinha. Nós íamos para uma excursão para assistir um programa infantil que, claro, nem existe mais hoje. Eu sempre fui uma criança bastante introspectiva, introvertida e muito tímida. E isso nada tem a ver com um problema. Não é algo que precisa ser solucionado, é só uma característica. E talvez, só talvez, isso aconteceu na minha infância porque eu fui filha única por muitos anos. Nessa época desse episódio que eu estou compartilhando com vocês, eu era filha única ainda. E eu era uma criança que brincava muito sozinha, eu era bastante sozinha, eu não era solitária, eu era uma criança que brincava e me divertia bastante sozinha. Quando eu começo a contar esse episódio, eu consigo sentir inclusive o sabor, o cheiro e vivenciar tudo que eu vivi naquele momento, que foi o sabor do dia da rejeição. A rejeição, por muitos anos, teve um impacto direto na minha adolescência, na minha juventude e na minha fase adulta. Isso impactou muito várias relações da minha vida, os relacionamentos amorosos e os relacionamentos profissionais. E por muitos anos eu não soube que era este fato que teve um impacto tão negativo na minha vida. Nesse momento eu convido você a se reconectar com você, se conectar com você. Qual um fato que talvez algum dia já te gerou algum impacto muito grande? Talvez você se sente muito julgado ou julgada. Talvez você tem muito medo do julgamento dos outros. Talvez você é uma pessoa que se sente muito rejeitado ou rejeitada, abandonado ou abandonada. Cuidado para não colocar a culpa nos outros, porque nós temos o poder de ressignificar, ou seja, dar um novo significado àquele fato. E é aqui que eu vou te explicar como fazer isso, contando o meu episódio. Nesse dia da excursão, eu me recordo que nós estávamos numa pracinha, aguardando o ônibus da excursão para nos levarmos para esse programa. E eu tinha uma coleguinha que eu lembro muito do nome e da carinha dela até hoje, que se eu soubesse o nome completo eu até ia procurá-la, mas eu não tenho nenhum dado sobre ela. Por muitos anos eu até culpei essa coleguinha falando o nome dela aos 4 ventos por essa dor de rejeição que eu tinha. Mas hoje eu sei que talvez, só talvez, ela não teve conexão nenhuma com esse episódio.
E aí, continuando o fato, como eu disse, a gente estava numa pracinha esperando o ônibus da excursão para nos levar para aquele passeio. E eu tinha cerca de 5 ou 6 anos de idade. Eu era bem criança, bem criança. Nesse momento, eu me recordo que eu fiquei bem reclusa num cantinho e essa coleguinha se juntou com as outras crianças da minha sala e ficaram todos num canto apontando para mim e dando risada, tipo rechaçando, dando risada da minha cara, me rejeitando. Eu me recordo que eu chorei muito, eu me senti muito diminuída, eu me senti muito julgada, eu me senti feia, eu me senti na época, eu posso contar tudo que eu me senti, gordinha. Eu não lembro nem o sabor doce da excursão, eu quase não me lembro da excursão, mas eu lembro profundamente da dor da rejeição. Esse dia ficou muito marcado na minha vida. Ele teve um impacto direto em relacionamentos amorosos. Ele teve um impacto por muitos anos na minha vida profissional. Eu me recordo um episódio há cerca de uns 8 anos, há 8 anos mais ou menos atrás, em que eu estava numa reunião de negócios com vários executivos. Eu era executiva de uma multinacional e teve uma dinâmica, é muito recente, só há 8 anos. E um dos executivos aplicou uma dinâmica e o meu grupo tinha que sair da sala. E aí ele dava uma diretriz para quem ficou na sala, uma norma, e quando nós voltamos eu reparei que as pessoas começaram meio que rir da minha cara, me rechaçar, me rejeitar. Eu remeti aquela dor de rejeição a quando eu era aquela criança de 5 ou 6 anos na excursão. E eu tive um comportamento de dor que eu não consegui aproveitar aquela reunião, aquela dinâmica e aquele profundo autoconhecimento. Porém, aquilo me deu um start há cerca de 8 anos, que eu precisava conectar aquele fato para ter um novo significado, porque senão eu ia sempre continuar colocando a culpa naquela coleguinha de que eu era rejeitada. E aí eu fui relembrar o fato do dia da excursão e talvez, só talvez, aqueles coleguinhas não estavam rindo de mim. Aqueles coleguinhas não estavam me rejeitando, aqueles coleguinhas não estavam rechaçando de mim, bem como várias outras situações que eu acreditei que estavam, e naquela reunião eu também achava que os executivos estavam fazendo aquilo. Talvez eu me permiti me excluir, não me enturmar. E eu, dentro da minha infância, ingenuidade, mas já sabendo que era o poder do julgamento, eu estava me julgando e julgando os outros que estavam me julgando. E por muitos anos da minha vida eu fui muito julgadora, inconsciente. E o tamanho do meu julgamento comigo mesma se tornou o tamanho do julgamento que eu julgava os outros, e eu sentia frequentemente o sabor do julgamento dos outros comigo. O dia que eu tive esse ressignificado, eu parei de julgar tanto, porque eu sou ser humano, então eu elevei minha consciência e hoje eu julgo muito menos. Quando eu sinto o sabor do julgamento ou da rejeição, eu logo penso e trago a consciência e a autorresponsabilidade para mim e digo: será que isso não é criação da sua cabeça? A partir do dia que eu ressignifiquei esse fato, ou seja, eu dei um novo significado a esse fato, eu tenho poder nas minhas mãos de eu ter as minhas atitudes, eu chegar nas rodinhas dos amigos, eu chegar agora nos executivos e tirar alguma dúvida e ter clareza dos fatos e não mais ficar presa num episódio que eu acreditava que era algo e não era. Quem sabe
você se conectar consigo mesmo, ter a tomada da decisão, o poder nas suas mãos e colocar um novo significado aos fatos. Porque voltar no passado não tem como, mas coloque um novo significado. Tome as rédeas da sua vida e faça com que você seja autorresponsável para os novos resultados. É isso que eu queria falar hoje. Se fez sentido para você, curte, se inscreve no meu canal, compartilha e fica aqui que eu vou te sempre promover muitos conteúdos. Tem mais lá no Instagram, tem nos meus podcasts, tem no Facebook e vários conteúdos incríveis aqui. Curte, se inscreve no canal e compartilha. Beijo, beijo, bye bye.